Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Kátia, como vocês estão? Hoje então nós vamos falar um pouquinho sobre sujeito, sobre um conteúdo que nós já estudamos anteriormente. Vou fazer uma revisão com vocês e alguns exercícios nós iremos resolver juntos, ok? Então, falando um pouquinho de sujeito, nós sabemos que o sujeito é aquele em que pratica a ação. Dentro do sujeito, nós temos algumas classificações, tá? O sujeito simples é aquele em que possui apenas um núcleo. Exemplo, ela chegou tarde do trabalho. Sujeito, ela. Como é que nós sabemos quem é o sujeito da frase? Vamos lembrar daquela pergunta que nós fazemos para o verbo. Quem é que chegou do trabalho? Quem é que chegou tarde do trabalho? Ela. Então, ela é sujeito simples. Sujeito composto, então, é aquele em que nós temos dois núcleos ou mais, tá? Os jornais e a televisão noticiaram os fatos. Quem é que noticiaram os fatos? Os jornais e a televisão. Então, aqui nós temos sujeito composto. O sujeito indeterminado, os verbos, eles ficam na terceira pessoa do plural. Nós não sabemos quem está falando, tá? É o famoso verbo de fofoqueiro, lembram lá que eu falei para vocês? Então, aqui, ó, dizem que os preços aumentarão. Quem é que está dizendo? Não sabemos, então, nós temos um sujeito indeterminado. Ou o verbo na terceira pessoa do singular, mais o se, que indica o quê? O índice de indeterminação do sujeito. Precisa-se de mão de obra especializada. Quem é que está precisando de mão de obra especializada? Não sabemos, não fala na frase. Então, aqui, eu chamo a atenção de vocês para não confundirem com a voz passiva, tá? Se eu consigo passar essa frase para a voz passiva, ela vai ter sujeito. Nessa aqui, ó, precisa-se de mão de obra especializada. Mão de obra são precisas? Não. A frase fica estranha, não tem sentido, então eu sei que é uma frase com sujeito indeterminado. Agora, se eu tivesse a frase seguinte, vendem-se casas de veraneio. Casas de veraneio são vendidas. Consegui passar para a voz passiva? Ok, então eu tenho sujeito, casas de veraneio. Cuidado para não se confundirem. O sujeito oculto ou elíptico, ele está implícito na frase, ou seja, ele está ali, mas não estamos vendo ele na frase, mas ele está ali. Fui ao mercado. Quem é que foi ao mercado? Eu. Olha, eu estou aqui agora. Estou brincando com vocês. Então, o sujeito está aqui, ó, na frase. Só que ele não aparece na frase, mas eu sei que ele está ali. Quem é que foi ao mercado? Eu. Oração sem sujeito. O verbo haver no sentido de existir. Então, apareceu o verbo haver no sentido de existir, essa frase não terá sujeito. Há pessoas que não valorizam a vida. Ou o verbo fazer com referência à passagem de tempo. Faz meses que não vejo. Ó, faz meses que não vejo. Esse faz, ele sempre vai permanecer no singular, porque ele está se referindo a tempo. Então, eu não posso dizer que fazem meses que não vejo. E sim, faz meses que não vejo. Ou fenômenos da natureza. Choveu ontem, trovejou muito. Não teremos sujeito. Então, agora vamos para os exercícios, tá? Então, na número 1, eu estou pedindo para relacionar as orações com os tipos de sujeito. Choveu muito à noite. Ó, apareceu aqui o verbo chover. Nós acabamos de ver que o verbo chover é uma oração sem sujeito. Eu coloquei o gabarito aqui abaixo para vocês. Então, na número 1, na letra A, nós temos uma oração sem sujeito. Letra B. Cantar faz bem para a alma. Quem é que faz bem para a alma? Cantar. Cantar, logo, é um sujeito simples, certo? As chaves e as malas da Joana já estão no carro. O que é que já estão no carro? As chaves e as malas da Joana. Lembrando que nós temos dois núcleos. Então, quando nós temos dois núcleos, nós temos o sujeito composto. Não encontraram o culpado. Encontraram, terceira pessoa do plural. Quem não encontraram o culpado? Quem foram essas pessoas? Não sabemos. Então, logo, nós temos sujeito indeterminado. Perdi o voo. Quem é que perdeu o voo? Eu. Lembra que ele está implícito? Então, nós temos sujeito oculto ou elíptico.
Número 2. Identifique os sujeitos das orações a seguir e classifique-os. Letra A. A festa continuou madrugada afora. O que é que continuou madrugada afora? A festa. Então, a festa, sujeito simples. Encerrou satisfeito a reunião o diretor da empresa. Quem é que encerrou satisfeito a reunião? O diretor da empresa. Então, o diretor da empresa, sujeito simples. Bateram no meu carro. Quem é que bateu no meu carro? Não sabemos. Sujeito indeterminado. Faz muitos anos que ele partiu. Faz, no sentido de tempo. Então, logo é uma oração sem sujeito. Estudo e dedicação são essenciais para a aprovação. Estudo e dedicação. Então, eu tenho um sujeito composto com 2 núcleos. Na questão número 3, há sujeito indeterminado em. Não deve haver problemas com a sua contratação. Verbo haver, nós já vimos que é uma oração sem sujeito. Precisa-se de mais computadores no escritório. Mais computadores no escritório são precisos? Não tem sentido essa frase. Então, esta frase aqui é um sujeito indeterminado. Aqui também não, né? Alugam-se apartamentos, apartamentos são alugados, então eu tenho sujeito. Não é essa também, é preciso entrar com um novo recurso, também não é essa. Então, é a letra B. Questão 4. Vendem-se boas casas neste bairro. Atenção aqui, ó. O que são vendidos neste bairro? Boas casas. Ah, é sujeito simples. Ok. Por que eu sei disso? Por que não é indeterminado? Porque boas casas são vendidas. Eu consigo passar para a voz passiva, então eu tenho meu sujeito simples. Ah, mas isso aqui está no plural, professora. Só que boas casas, nós temos apenas um núcleo aqui, gente. Então, nós temos sujeito simples. Cuidado para não se confundirem. Questão 5. Poderá haver outros jogos antes da Copa. Tá? Poderá haver. Apareceu quem aqui? O verbo haver, que nós sabemos que é oração sem sujeito, certo? Então, deixei o gabarito aqui para vocês, tá? Para que vocês confiram. Eu peço que vocês tentem fazer os exercícios antes, tá? Deem uma olhada no material que já foi postado. E até a nossa próxima aula. Beijos!